2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 e 9. 3 vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim, mas ele me disse: basta-te minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Portanto, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas para que habite em mim a força de Cristo. Veja, Santa Gemma, quando ela relata os seus estigmas da forma que aconteceu, ela diz algo que, para nós, é de profunda riqueza, para nós entendermos bem. Na sua visão, quando ela enxerga Jesus Cristo vindo até ela vê o Senhor que está com as chagas todas abertas, mas não se sai mais o sangue, e sim fogo, que atravessa o seu corpo, as causando os santos estigmas. É interessante nós percebermos esse relato, essa questão do fogo, porque o fogo significa algo glorioso. Veja, se nós temos um pedaço de ferro que não se entorta facilmente, que não se dobra e que é quase impossível de maneira natural nós modelarmos ele com as nossas próprias mãos. Mas quando nós colocamos esse ferro em alto grau de temperatura elevada sobre o fogo, nós podemos modelar ele, nós podemos fazer ele da forma que nós bem queremos. E nós somos assim como esse ferro também. De maneira natural, somos difíceis de aceitar a vontade de Deus e por isso temos essa dificuldade em nos permitirmos sermos modelados por Deus. Também, pela nossa rebeldia, nós não nos entortamos fáceis. Temos a nossa plena convicção de que se nascemos dessa maneira, se nascemos desse jeito, nós devemos continuar assim, dessa mesma maneira. E então seguimos com as nossas idealizações, seguimos com os nossos preceitos, com as nossas convicções e não aceitamos a mudança. Lemos um pouco e temos esse achismo gigante que hoje é presente em toda a sociedade de que sabemos tudo e de que ninguém sabe mais de nós. Mas se pensamos e vivemos dessa maneira, é porque ainda somos muito orgulhosos. O humilde está sempre apto e pronto para ouvir o outro, para aprender. Ele nunca cessa o seu aprendizado, mas ele quer aprender a todo momento, porque somente desta maneira nós iremos conhecer Jesus Cristo de maneira mais profunda. E talvez, até mesmo pelos nossos traumas, por tudo que nós temos enfrentado no mundo atual ou por aquilo que foi causado na tua infância, você, como um ferro, foi ficando cada vez mais de maneira rígida. E quando você teve o seu primeiro contato com Deus, você percebe que o Senhor mexe na nossa vulnerabilidade. É exatamente onde nós não queremos revelar. É exatamente onde nós temos a dificuldade de contar para as pessoas que estão à nossa volta. Porque este segredo, este trauma, somente deve ser conhecido por Deus. Porque somente Ele sabe a forma exata e certa de se tratar. Mas, se nós ficamos tão rígidos de acordo com o tempo e diariamente, nós vamos ficando e causando em nós uma tamanha rigidez que até nós temos um empecilho com Deus, para com o Senhor. Não permitimos nem que as pessoas, e muito menos Deus, venha e haja sobre a nossa vulnerabilidade. Então nós precisamos deixar com que as chamas do Senhor, com que esse fogo que vem de Deus, e que esse fogo simboliza de fato o amor de Deus. E que quando ele é derramado sobre nós, quando ele vem até nós, ele nos modela. Porque ele derruba e quebra o nosso coração de pedra, a nossa cabeça dura, ele refaz. Então o Senhor causa esse efeito exatamente em nós para quê? Para nos configurarmos a Ele, para nos tornarmos um só com Ele. Então nós precisamos deixar ser modelado pela graça de Deus. E talvez assim como o ferro que não tem vida, né? Ele não se lança propriamente de maneira decisiva ao fogo, nós também agimos da mesma maneira. Se não é alguém que nos diz, se não é uma palavra que nós lemos das Sagradas Escrituras, nós também agimos da mesma maneira. Parece que somos sem almas. Estamos tão afogados nas nossas mágoas, nas nossas tristezas, em tudo que aconteceu na nossa vida, que também ficamos sem o pensamento. Parece que nós perdemos a convicção. E parece que
nós estamos vivendo somente por vivermos. E não é isso que o Senhor deseja para nós. Mas o Senhor deseja e quer com que nós tenhamos vida, e uma vida em Deus. Uma vida santa, uma vida de renúncia, uma vida de confissão, uma vida de missa, uma vida de entrega, de intimidade para com Ele. E para isso nós precisamos despertar. Nós precisamos reavivar esse nosso olhar para o Senhor, porque também Ele vem até nós todos os dias, diariamente, talvez não da maneira tão mística e de maneira tão espetacular como veio a Santa Gema, mas Ele vem no ordinário da nossa vida, Ele vem na simplicidade do seu dia, novamente, com as chagas todas abertas e com esse fogo querendo nos envolver. O Senhor não quer fazer com que a gente pule, o Senhor não quer fazer com que a gente dance, não, o Senhor quer fazer com que nós sejamos um só com Ele. E que graça nossa será se nós pedirmos a Ele também dessa maneira, que Ele venha até nós, que Ele caminhe até nós, para que nós possamos o avistar e possamos também caminhar em direção a Ele. E quando o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, promove isso, o que Ele quer causar em nós? A união para conosco, a união da alma e do Espírito. E queridos, quando nós estamos unidos com Cristo, nós nos desprendemos das uniões com o mundo. Então veja, a união com Jesus Cristo vai fazer com que você se desprenda de tudo aquilo que você tem e tudo aquilo que você está unido na tua vida. Ao pecado que você carrega de estimação, aos vários e outros pecados que você também tem cometido ou que está vivendo dessa maneira, alguns que você por si só não consegue se libertar e de fato nós não conseguimos nos livrar do pecado a não ser pela graça de Deus. É isso que nós acabamos de ler aqui, porque São Paulo também está com um espinho na carne, porque São Paulo também está rogando a Deus porque sozinho não pode vencer, e que ele pede a Deus, suplicando do fundo do coração: por favor, Senhor, 3 vezes roga ao Senhor dizendo: apartar-se de mim esse anjo diabólico. E o Senhor diz: a minha graça te basta. Mas por que o Senhor permite com que esse acontecimento esteja acontecendo na vida de Paulo? Para provar Paulo, para forjar Paulo. Então, o Senhor permite sim com que as tentações entrem na nossa vida. O Senhor permite com que as situações aconteçam na nossa vida. Para quê? Para nos provarmos, para nos forjarmos. E como diz a própria palavra de Deus, aquele que se coloca a serviço de Deus é provado no fogo. Uma das características, daquilo que nós somos provados. Porque o fogo significa união, irmão. Minha irmã. Então, todas as vezes que você tiver a convicção na sua oração de decisão de que você precisa ser unido e que você precisa se unir a Jesus Cristo, automaticamente o Senhor, por graça dele, vai te desprendendo das coisas do mundo. E você começa a ver os frutos de uma pessoa que é unida com Jesus Cristo. Ela já não precisa de outras coisas que o mundo oferece. E quanto mais você é unido a Jesus Cristo, mais você pensa nas coisas do céu. Mais você eleva o seu coração, os pés no chão. Mas o coração se vive mais no céu, como diz a própria amadíssima Santa Gema Galgani. O coração é no céu, o coração vive com Deus, junto de Deus, unido com Deus. Assim foi Santa Gema, assim foi São Paulo, assim foram todos os outros santos. E o Senhor também nos convida a vivermos da mesma maneira. Então este é um dos grandes frutos do Espírito Santo. Se somos unidos com Cristo, nós iremos nos desprender dos apegos do mundo, de todos eles. Vamos nos desprendendo até mesmo dos nossos sonhos, de tudo que a nossa carne, o nosso corpo, o nosso pensamento está nos induzindo a vivermos e a seguirmos. Não haja e não viva uma vida de acordo com o teu corpo, de acordo simplesmente com o que diz o teu coração. Não, se isso vai contra Deus, se isso vai contra a lei de Deus, nós precisamos nos renunciar e lutar contra isso, contra a carne, contra o mundo, contra Satanás. E vivermos exatamente o que o Senhor deseja de nós, o que o Senhor quer de nós. Nós precisamos ter essa convicção na nossa oração. Então, hoje o Senhor está dizendo isso para você também, irmão, irmã. Basta-te a minha graça. Basta-te-me. Mas não é simplesmente a graça para que você fuja do pecado. Não é, querido. Quando nós nos unimos com o Senhor e quando nós entendermos isso que São Paulo entendeu,
de que a graça do Senhor basta para nós, aí nós viveremos de maneira diferente. Por quê? Perdemos todos os amigos, a minha graça te basta. Todas as pessoas foram embora da sua vida, a minha graça te basta. Sua família se revoltou contra você porque você está vivendo as coisas de Deus, a minha graça te basta. Teu grupo de oração te expulsou do grupo, a minha graça te basta. Tua comunidade te lançou fora porque você pensa diferente para que você viva na lei de Deus, porque você viu que as coisas estavam erradas, a minha graça te basta. Rompeu com diversos relacionamentos porque estavam te levando ao pecado, ou estavam te levando a viver uma vida totalmente longe de Deus, a minha graça te basta. Os sofrimentos Deus tem permitido entrar na tua vida, a minha graça te basta. O Senhor está a todo momento, a todo tempo, fazendo com que a graça dele possa nos bastar. E nós não entenderemos isso se nós não passarmos pelo sofrimento, se nós não passarmos pela dificuldade, se nós não experimentarmos a cruz na nossa vida. Tem gente que acha que a cruz é o único momento da vida. Não, irmão. A cruz deve ser a forma e o modelo de vida para toda a nossa vida terrena. Até um dia nós fecharmos os olhos para este mundo e nos encontrarmos no juízo de Deus. Então é a graça de Deus que nos sustenta. Você tem Jesus Cristo de maneira tão unitiva a Ele, de que Ele te basta. De que não é o hábito, de que não é o microfone, de que não é nada dessas coisas exteriores que vão fazer com que eu seja unido a Jesus Cristo. Não adianta de forma exterior, ou dentro de uma comunidade, dentro de uma instituição, dentro de um grupo de jovens, dentro de onde você for, não importa o teu cargo espiritual, isso não significa a união com Jesus Cristo. A união vem da alma, a união vem do amor, a união vem daquilo que eu vivo no íntimo com Jesus Cristo, daquilo que eu tenho diálogo com o Mestre, daquele a quem eu sei que eu sirvo e daquele que também me conhece. Basta-te a minha graça. Nós precisamos experimentar isso, porque nós não entendemos. Meus amigos me abandonaram, opa, eu vou parar por aqui também. Minha comunidade começou a ficar difícil, eu vou parar por aqui também. Os sofrimentos começaram a entrar na minha vida, opa, eu vou parar por aqui. Porque a primeira coisa que nós fazemos quando a dificuldade vem é nós pedirmos como São Paulo: Senhor, aparta-se de mim, aparta-se de mim. E o Senhor, da mesma maneira que disse a ele, está dizendo a todo momento para nós: basta-te a minha graça. E nós precisamos experimentar essa vida de união com Jesus Cristo. Uma vida profunda, senão nós vamos agirmos como animais ou como humanos sem almas, que não sabem para onde estão caminhando, que não sabem a direção, não sabem mais aonde estão os seus passos, onde não está designado. Desistimos dos combates porque foi difícil demais ou porque tivemos uma decepção. Eis que renovo todas as coisas, é o que o Senhor diz para nós. Ele renova na tua vida, Ele capacita cada um de nós. Mas nós precisamos viver uma vida mais entregue, sairmos dessa nossa vida cômoda e conhecermos o Jesus da cruz. Não tirarmos os olhos da cruz e conhecermos verdadeiramente esse Deus. E como São Paulo nós podemos dizer quando estamos vivendo uma vida de união a Jesus Cristo: eu sei em quem tenho crido. Eu sei. Os homens não são os nossos e não é o nosso juiz. Quando você vive uma vida perto de Deus, perto não, unido com um só coração, você pode dizer: eu sei bem quem é o meu juiz. E uma vida com Ele, os teus ouvidos estarão grudados nos lábios do Senhor. Então você poderá escutar claramente o que o Senhor deseja de você, claramente o que Ele quer de você. Então Ele poderá te dizer a missão que deseja para você. Não adianta sermos missionários e pregarmos o mundo todo. Não adianta nós irmos para a África e tirarmos uma foto com os nossos irmãos carentes ou no instituto que fundamos. Isso não significa santidade. São Francisco de Assis vai dizer que aqueles que estão em grandes cargos espirituais, ou seja, também políticos, de sociedade, o que eles fazem? Tiram foto com os necessitados, tiram foto com os carentes,
pregam bonito, falam bonito, mas estão fazendo isso para quê? Para engrandecer a sua própria pessoa, para engrandecer somente a si mesmo. E nós que temos os olhos tão superficiais, que temos os olhos tão baixos, vamos caindo nessa ladainha e enchendo a bola destes. Mas tudo isso porque não conhecemos Jesus Cristo. E eu finalizo essa reflexão com um pequeno acontecimento de que acontece na vida de Santo Antônio. Santo Antônio, quando se encontra com Jesus Cristo, ele deseja conhecer São Francisco de Assis. Vê uma pregação, quem sabe, do irmão. E quando ele chega lá no local onde está São Francisco de Assis, ele não vê Francisco pregando, mas ele vê Francisco sentado e Francisco escutando a pregação de um irmão que está pregando. E Santo Antônio, por esse ato de enxergar isso, ele se enche tanto de amor e muda de uma maneira tão fecunda a sua vida e o desígnio em humildade, simplesmente porque ele enxergou aquilo. Talvez nessa história nós vamos ver o lado de São Francisco, a humildade, mas olhe o olhar de Santo Antônio. Olha esse olhar, que ele tem a capacidade de enxergar não Francisco, mas Jesus Cristo, de enxergar o próprio Senhor na vida do irmão. Já não era mais Francisco, era Jesus Cristo. Já não era mais São Paulo, era Jesus Cristo. Já não era mais Santa Gema, era Nossa Senhora das Dores ali vivendo na vida dela, e Jesus Cristo próprio. Então nós precisamos ter esse olhar de Santo Antônio. E como que nós vamos enxergar Jesus Cristo ou um Deus que nós não conhecemos? Um Deus que nós só sabemos reconhecer no fogo, sabemos só reconhecer quando nós queremos clamar e mostrar aos outros que estamos orando. Nós precisamos conhecer o Deus da cruz. O Deus que se fez pobre e que não é visto pelos nossos olhos. Porque ainda olhamos muito para o alto, enquanto Ele se encontra no baixo, estendendo a mão para nós e nos pedindo esmolas. Por isso, queridos, quem tiver ouvido, ouça. Que Deus te abençoe, que essa palavra inflame o seu coração e que possa causar um despertar sobre os seus olhos.